Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Servilha, evangelista, e neste vídeo nós vamos fazer um react a um vídeo do pastor Flávio Martinez, onde ele afirma que o paraíso e o inferno eles estão juntos. É um vídeo que eu estou gravando e para falar bem sério com vocês, é um vídeo que, se não fosse trágico, seria hilário até. Seria um vídeo cômico aqui, muito engraçado. Vocês vão assistir comigo uma parte do vídeo dele, depois eu vou comentar. Vocês vão ver que até fica um pouco até engraçado as explicações que ele dá. Mas como se trata de salvação, como se trata de crença, e pode comprometer a salvação de pessoas, então deixa de ser cômico e passa a ser trágico. Mas nós vamos comentar sobre este vídeo do pastor Flávio Martinez, do CACP Vídeo. Eu vou colocar um trecho do vídeo do pastor Flávio Martinez fazendo essas afirmações, mas antes eu peço para você que se inscreva neste canal, que ative o sininho de notificações e que compartilhe este vídeo com outras pessoas. Nós precisamos da sua inscrição no canal. Nós precisamos que você dê um like também, dê um joinha, dê um gostei, que você comente também aqui nos comentários deste vídeo. É claro, sempre comentários com respeito. Você pode até discordar de mim, mas mantenha o respeito nos comentários, tá bom? E como eu já disse, compartilha este vídeo com outras pessoas também. Deixa eu contextualizar para vocês. Foi assim, enviaram um vídeo de um tal pastor Luiz Hermínio para o Flávio Martinez, onde esse Luiz Hermínio, se utilizando de um texto mal interpretado de 1 Pedro 3, capítulo 19, afirmou que Judas estava sentado na primeira fila no inferno e pôde ter se convertido com a pregação de Jesus. E Jesus pode ter levado Judas do inferno para o céu. E o Flávio Martinez, por não concordar com o pastor Luiz Hermínio, de que Jesus pregou para Judas e Judas se converteu no inferno e foi para o céu, o Flávio Martinez, por não concordar que Judas, de acordo com o que pensa o pastor Luiz Hermínio, possa estar no céu, ele grava um vídeo para refutar o Luiz Hermínio. Então é esse o contexto, vocês vão assistir agora. Aí o Flávio Martinez grava um vídeo refutando o Luiz Hermínio, como eu disse, da afirmação do Luiz Hermínio de que Jesus possa ter pregado para Judas no inferno e Judas possa ter ido para o céu. Mas nós temos um grande erro aí. Eu vou mostrar para você esse erro, eu vou te contar este erro, vou te mostrar esse erro depois que você assistir o vídeo. Bora lá? Assista o vídeo aí. É um vídeo bem curto. Mas agora mandaram aqui para mim um corte de um vídeo onde está aquele pastor, o tal de Luiz Hermínio, o cara que profetizou para a deputada que matou o próprio marido envenenado. Não sei se você... Se ele fosse de fato um profeta de Deus, ele iria apontar o dedo para ela e diria, né? Ó, mulher, você está envenenando seu marido. A cantora, deputada, assassina, ele vai lá e profetiza bênçãos. E as pessoas ainda vão atrás desse homem, que as pessoas abandonassem esse falso profeta. O que nós vemos é isso, as pessoas querem a mentira. Esse cara aqui, esse Luiz Hermínio, é um exemplo disso. Vamos ouvir aqui o tal apóstolo, profeta, pastor Luiz Hermínio. Esses dias alguém me disse, pastor, o senhor falou uma coisa errada. Eu disse que Judas foi para o inferno. Eu disse, foi, né? Se matou. Foi para o inferno. Eu digo, tá bom, foi. Mas Jesus desceu e pregou os espíritos em prisão. Judas estava na primeira fila, vai ver, não sei. Jesus chega no inferno, ô Judas, você está fazendo aí? Jesus prega o sermão e convida quem quer subir, e vem todo mundo. E aí, você não pode nem botar Judas no inferno, rapaz. E se há uma coisa que não há dúvida, que Judas está no inferno. Não tem uma segunda chance no mundo do além. Não existe essa possibilidade.
Quando nós analisamos Atos capítulo 2, nós entendemos que realmente Jesus desceu no Hades, ou no Sheol, que é o mundo dos mortos. Está em Lucas 16, do 19 ao 31, Jesus explica isso. Então, de um lado está os condenados e do outro os salvos, e no meio tem um abismo. O lado dos salvos, que é onde Jesus desceu, é chamado de seio de Abraão, é chamado de paraíso, é chamado de lugar dos salvos. E o outro, lugar de tormento. Quando Jesus desce, e ele desce de fato, ele vai no lado do paraíso. E sim, como está em Pedro, capítulo 4, ele proclama, não é que ele prega, ele proclama a sua vitória. Por quê? Os que foram salvos pela fé, estavam ali no Hades, ou no Sheol, do lado dos salvos, que é o seio de Abraão. Então, quando Jesus desce ao Hades e vai no paraíso, e ele leva cativo o cativeiro. E como está em Apocalipse 6:9, ele leva para debaixo do altar de Deus estas almas dos remidos, que vão serem convocadas lá no arrebatamento da igreja, na ressurreição. É isso que a Bíblia revela-nos claramente. Assistiram o vídeo? É um vídeo curto, né? Eu acho que vocês notaram, todos nós podemos notar, que o Flávio Martinez, ele começa usando uma tática chamada ad hominem. Essa tática ad hominem, ela é começar atacando o oponente, ao invés de refutar as ideias. Então veja que ele começa o vídeo já atacando o Luiz Hermínio, ao invés de refutar as ideias do Luiz Hermínio no vídeo, que Jesus desceu no inferno e pregou para Judas, e Judas foi para o céu. Então, o Flávio Martinez, ele quer desmoralizar o Luiz Hermínio já de começo, para descredibilizar ele. Para que quando você assista o vídeo do Luiz Hermínio, você já vá nesse vídeo com a mente feita, com a descredibilidade do Luiz Hermínio. É um argumento, é uma tática usada por pessoas que não conseguem argumentar ideias, então elas atacam o oponente. Elas usam esse argumento, como eu disse, chamado ad hominem. Elas, ao invés de trazer o argumento da pessoa e refutar o argumento com outros argumentos lógicos, ela prefere trazer a pessoa para uma discussão e prefere xingar a pessoa. Ao invés de trazer a pessoa para uma discussão, ele ataca o caráter da pessoa, ataca a pessoa, característica pessoal de alguém atacada. Então é isso que o Flávio Martinez se utiliza logo no começo já, né? Ele diz assim, esse pastor já profetizou para uma deputada aí que participou da morte do marido. Então veja que ele já começa descredibilizando o Luiz Hermínio, tá? Então isso aí é um argumento, é uma tática muito fraca de algumas pessoas que se utilizam nos debates, né? Uma tática fraca, o argumento ad hominem. O Flávio Martinez usa muito disso. Ele, por exemplo, em relação à Igreja Adventista, veja que ele ataca muito a Igreja Adventista, né? Chama de seita, chama disso, chama daquilo. Ele tenta desmoralizar, descredibilizar a Igreja com ataques. Ao invés de ele pegar as nossas doutrinas, as nossas crenças, conversar com o adventista sobre aquela crença, e examinar à luz da Bíblia e debater ideias. Se ele não concorda, por exemplo, com uma crença nossa, vamos debater ideias ali sobre aquilo. Mas primeiro ele faz todo aquele ataque, né? O Nathanael Rinaldi, que é eu imagino deva ser um cofundador do CACP, já é falecido, há 30 anos atrás ele já tinha um trabalho de atacar a Igreja Adventista mandando carta, até hoje eu tenho um vídeo aqui que eu comentei sobre isso. Mas vamos se ater aqui ao nosso vídeo de hoje aqui, vamos lá. Veja que o Flávio Martinez pede para que as pessoas abandonem esse pastor Luiz Hermínio. Aí começa a atacar as pessoas daí, né? Aí o ataque dele vai para as pessoas, vai para os crentes, ele generaliza, daí chamam os crentes de cegos. Você é cego, vocês são cegos, porque vocês dão ouvido ao Luiz Hermínio, sendo que o Luiz Hermínio profetizou lá para uma mulher que matou o marido e não sei o quê. Então, olha só, primeiro ele faz todo esse cenário, ele cria todo esse cenário para que as pessoas já fiquem com a mente feita de maneira negativa contra o Luiz Hermínio,
para que depois ele possa entrar com os argumentos dele, argumentos fracos, por sinal, nós vamos refutar todos os argumentos dele aqui, fazer um react, né, a tudo que o Flávio Martinez, a todos os textos bíblicos que o Flávio Martinez usou, nós vamos fazer um comentário aqui refutando as ideias essas heresias que o Flávio Martinez quis trazer no vídeo dele. Então a gente vai comentar isso, nós vamos pegar as ideias do Flávio Martinez e vamos debater essas ideias, vamos trazer o que a Bíblia realmente diz sobre as ideias que o Flávio Martinez quer que você e eu acreditemos. Lembram-se que eu falei que existe um grande erro aí que eu ia te mostrar para você? Sabe qual é o grande erro aí? O grande erro é muito simples, inclusive eu comentei este grande erro no vídeo original lá do canal CACP Vídeos e apagaram o meu comentário lá. É claro que quando existe um comentário embasado de pessoas que conhecem, que estudam a Bíblia, é claro que eles não vão gostar e vão apagar mesmo, né? Mas, enfim, o grande erro é o seguinte, é que o Flávio Martinez, ele acredita exatamente, ele pensa exatamente, ele crê exatamente como crê o pastor Luiz Hermínio. É a mesma coisa que ele pensa, que ele acredita, ele crê sobre o estado dos mortos, a ponto dele falar absurdos. Nesse vídeo que vocês assistiram, o Flávio Martinez fala muitos absurdos, porque ele pensa e crê e acredita exatamente como Luiz Hermínio acredita. Só que, para ele agora diferenciar só a questão de Judas estar no céu, porque na cabeça do Luiz Hermínio Judas está no céu, e o Flávio Martinez acha que não, aí ele começa a fazer, eu sempre uso a palavra malabarismos, ele começa a fazer os malabarismos bíblicos dele, o Flávio Martinez faz, para refutar somente a ideia de que Judas está no céu, que Judas não está no céu, que Judas ainda continua no inferno. Somente isso que o Martinez quer refutar. Mas com relação às demais crenças, com relação a tudo mais sobre os estados dos mortos, o Flávio Martinez, ele acredita exatamente como Luiz Hermínio. Não tem diferença nenhuma. Até eu assisti esse vídeo, me interessou esse vídeo, eu queria ver como que o Flávio Martinez iria refutar o Luiz Hermínio se ele pensa igual ao Luiz Hermínio. Se não tem diferença nenhuma no que eles pensam. E aí que eu assisti todo o vídeo, olha, a princípio eu não sabia se eu ria, depois não sabia se eu chorava, como eu disse, se não fosse comprometer a salvação das pessoas, né, porque uma crença errada, uma crença fundamentada errada, pode comprometer a salvação de outra pessoa. Então, por isso, ele deixa de ser um vídeo hilário e passa a ser trágico, isso daí que o Flávio Martinez fez, tá bom? Então, é por isso que a gente não ri deste vídeo. E eu gravei aqui um react, porque eu fiquei preocupado. Não é possível que um homem desse, que diz ter todo esse conhecimento, que só ele detém o conhecimento, né? Afinal de contas, ele, o CACP, critica o adventista, critica católico, critica testemunho de Jeová, critica todas as religiões. Quem está certo aqui nessa terra, o detentor de toda a sabedoria, é o Flávio Martinez, tá bom? Então, ele é o senhor da sabedoria. Eu jamais acreditaria que o senhor da sabedoria iria fazer um vídeo como esse que você assistiu aí, gente. É de cair o queixo, viu? Mas vamos continuar aqui. O Flávio Martinez, ele fala tantos absurdos, como, por exemplo, olha os absurdos que ele fala no vídeo. Judas está no inferno, como uma alma que tivesse consciência, tá? Depois nós vamos ver pela Bíblia se realmente a alma tem consciência. Mas olha o absurdo que o Flávio Martinez fala. Ele fala que Judas está no inferno, mas com consciência, como uma alma que tem consciência. O Martinez fala do mundo do além. Isso está parecendo aí, com todo respeito aos nossos irmãos espíritas, que nós temos muito respeito por eles, aqui estamos falando de doutrinas, tá? Está parecendo aqui uma doutrina espírita, né? Não está não? Você não acha que o Flávio Martinez está misturando um pouco de espiritismo com cristianismo e não sei o que mais lá esse homem crê, né? Que agora a gente fica até em dúvida o que ele crê aí, mas enfim. Mundo do além, ele fala.
Ele fala que Jesus desceu ao mundo dos mortos. Então veja os absurdos que o Flávio Martinez fala nesse vídeo. É coisa, olha, de espantar a gente. Quem estuda a Bíblia, eu imagino que você que está me assistindo, você é um bom estudioso da Bíblia, você que é um crente bereano, que não acredita no que esses autodenominados teólogos e autodenominados apologetas de internet dizem aí, você estuda a Bíblia. Se você estuda a Bíblia, se você examina realmente a Bíblia, você vai ver que o que o Flávio Martinez falou aí, meu amigo, é um monte de heresias. Heresias, Flávio Martinez. Já que você acusa tantas igrejas de fazer heresias, você está falando heresias aí, meu amigo. E como eu disse, para refutar o argumento do Luiz Hermínio, como Flávio Martinez pensa igual o Luiz Hermínio pensa, eu já falei para vocês, ele começa então a utilizar de um método que eu apelidei como malabarismo bíblico. É isso que o Martinez começa a se utilizar. E nos malabarismos bíblicos dele, ele começa distorcendo, depois eu vou explicar para você todos esses textos à luz da Bíblia. Ele começa distorcendo o texto de Atos 2, verso 27, dizendo que Jesus desceu ao mundo dos mortos. Aí ele distorce Atos 2, 27. Nós vamos explicar esse texto depois. Calma, fica no vídeo que vai ter toda a explicação para você. Eu só estou mostrando os erros do Flávio Martinez. Depois eu vou explicar à luz da Bíblia por que ele está errado. Nós aqui estamos refutando as ideias. Quero fazer um react deste vídeo do Flávio Martinez e explicar para você aonde está o erro. Então ele começa distorcendo Atos 2, 27. Ele distorce Lucas 16, que é a parábola do rico e do mendigo. O Flávio Martinez distorce completamente esta parábola e aplica ela de uma maneira literal, ao pé da letra. Depois nós vamos ver qual é o problema que nós vamos ter se aplicar esta parábola ao pé da letra, como o Flávio Martinez fez. O Flávio Martinez, ele crê num estado intermediário da alma. Olha, isso daí são crenças aí bem complicadas, né, para o cristão que estuda a Bíblia. A gente engolir essas coisas aí, tá bom? Então ele crê nisso daí, no estado intermediário da alma. Acredita que este mundo do além é dividido por um abismo. De um lado o inferno, Hades ou Sheol, como ele fala, onde estão os mortos não salvos. E do outro lado, onde estão os mortos salvos, onde Jesus desceu na concepção do Flávio Martinez, que é chamado de seio de Abraão, paraíso, o lugar dos salvos. E é nesse lugar que, segundo o Flávio Martinez, é nesse lugar que Cristo desce e leva cativo o cativeiro e coloca lá debaixo do altar de Apocalipse capítulo 6, verso 9 e verso 10. Ou seja, o que o Flávio Martinez quer que eu e você acreditemos é o seguinte. Olha só a ideia. O que ele quer que você, que está assistindo o vídeo, e nós acreditemos. Primeiro, que o inferno é perto do paraíso. Depois você vai ver, vou explicar para você. Ele quer que a gente acredite isso, que quem está no inferno está vendo quem está no paraíso, e quem está no paraíso está vendo quem está no inferno. Então são vizinhos o inferno com o paraíso. Ele quer que eu e você acredite nisso. Ele quer que eu e você acredite que existe as pessoas, os mortos bons no paraíso e os mortos ruins no inferno. Ele quer que você acredite nisso. Ele quer que você acredite que Jesus desceu no lado bom do mundo dos mortos, onde estão os mortos bons. Ele quer que você acredite que Jesus pregou ali. Ele quer que você acredite que depois da pregação de Jesus ali do lado bom, aí ele teve que separar esses dois lados, por quê? Para justificar a refutação dele para cima do Luiz Hermínio. Porque daí ele refuta o seguinte, que daí Judas estava do lado ruim do inferno, do lado dos perdidos. Então Jesus não pregou lá, Jesus pregou do lado dos bons. Então quem Jesus salvou dali e levou lá para o céu, debaixo do altar de Deus, foi os bons aonde Judas não estava. Olha aonde ele chega, porque ele acredita igual o outro. Então para ele poder
desabonar a afirmação do outro que Judas foi salvo por Jesus do inferno, aí ele tem que separar o inferno em dois. Separa o inferno lado bom e lado ruim. O lado ruim é onde estão os mortos perdidos, que não tem mais salvação, e o lado bom é onde estão os mortos bons, que Jesus vai lá e pega e leva tudo para debaixo do altar de Deus. Agora imagine comigo, irmão, irmã, o camarada morre, olha só o que o Flávio Martinez quer que você e eu ainda continuemos acreditando. Daí depois o camarada morre, desce lá no inferno, mas no lado bom, tá? Lado bom, que ele foi bonzinho aqui. Aí lá do lado bom ele fica um tempo lá, daí de lá ele vai subir para o céu, vai debaixo do altar de Deus, para daí na volta de Jesus ele sair do altar de Deus, encontrar o corpo dele aqui, que ele foi sepultado em algum lugar, afinal de contas também nós temos a ressurreição de mortos, de acordo com Tessalonicenses capítulo 4, né, do verso 13 ao verso 16, 1 Tessalonicenses fala que ao ressoar a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então daí essa alma que já teve no inferno, mas no inferno do lado bom, agora ela vai para o céu, e lá no céu ela desce de novo no dia da ressurreição, ela entra no corpo, e aí volta para o céu de novo. Então tudo isso o Flávio Martinez quer que você acredite. É isso daí a crença dele. E aí, você acha que dá para acreditar nisso daí? Você acha que existe muito absurdo? Comenta aqui, comenta nesse vídeo. Tem absurdo aí? Dá para acreditar? Calma lá, calma que a gente vai estudar todos esses textos à luz da Bíblia, tá bom? Calma lá. Agora, vamos pensar, primeiramente vamos pensar como pensa o Flávio Martinez. Vamos pensar como pensa ele. Vamos pensar como pensa o Luiz Hermínio também. Os dois pensam igual. Tanto Flávio Martinez como Luiz Hermínio. Vamos pensar como eles pensam. Principalmente o Flávio Martinez, que dividiu o inferno em dois, né? O Luiz Hermínio, pelo menos, não dividiu o inferno em dois, lado bom e lado ruim. Ele só falou do lado, um lado só lá, onde está as almas, Jesus pregou e Judas foi de embalo, né? O Luiz Hermínio falou isso. Mas o Flávio Martinez já dividiu. Então, vamos pensar como pensa o Martinez aí. Muito bem. Se formos levar ao pé da letra, 1 Pedro 3,19, deixa eu ler com você o texto, vamos ler? Vou abrir minha Bíblia aqui. 1 Pedro 3, versos 18 e verso 19. Abra sua Bíblia aí. Vamos ler? 1 Pedro 3, 18 e 19. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Vamos ler o verso 20 agora. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Aí está o texto. Realmente o texto fala aqui que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Nós vamos entender tudo, explicar tudo isso para você. Já, aguenta a mão aí. Mas deixa eu pensar como pensa o Flávio Martinez. O Flávio Martinez, ele pensa que Jesus realmente desceu no inferno, só que foi no lado bom do inferno. E no lado bom é que Jesus prega. E no lado bom é que as boas almas pregam. Mas se você pensar assim, Flávio Martinez, e se eu pensar assim também, esse texto está dizendo, não está dizendo que Jesus foi no lado bom. Ele foi e pregou para os antediluvianos aqui. E os antediluvianos todos se perderam. A Bíblia afirma isso, que todos os antediluvianos se perderam. Leia comigo aqui 2 Pedro 2, do 4 ao 9, diz assim: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, os antediluvianos eram chamados de ímpios. Deus não poupou eles, eles se perderam. Então, se eles se perderam, tecnicamente, como você pensa, pastor Flávio Martinez, eles estão do lado ruim. Mas você falou que Jesus pregou do lado bom do inferno. Agora, a Bíblia diz, se formos levar ao pé da letra, como você afirma, Flávio Martinez. Não é isso, mas estou levando como você entende. Se eu for levar como você entende, o versículo de 1 Pedro 3, verso 19 e 20, aqui diz que
Jesus pregou, noutros tempos, aos que foram desobedientes, quando aguardavam com paciência nos dias de Noé. Então, Jesus pregou aos antediluvianos. E eles estão aonde? Segundo Pedro 2, do 4 ao 9, e outros textos bíblicos, eles se perderam. Então, já não bate. Então, já tem uma incoerência no seu malabarismo que você faz aí, hein, Flávio Martinez? Aí já começa a incoerência aí, tá? É claro que algumas pessoas você consegue enganar, obviamente, algumas pessoas não se aprofundam muito na Bíblia, né? Mas quando você encontra alguém que estuda a Bíblia, seja um adventista, ou seja qualquer outra pessoa de qualquer outra denominação religiosa, mas que estuda a Bíblia, ele vai ver que o que você está falando é heresia. Não passa de heresia. É isso daí. Muito bem, queridos, mas vamos lá, vamos explicar os textos, então. O primeiro texto que o Flávio Martinez cita é Atos 2, verso 27, para justificar que Jesus desceu ao inferno, Jesus desceu lá ao mundo dos mortos. O primeiro texto que ele usa é Atos 2, 27. Você que assistiu o vídeo, você viu aí. Bom, esse texto de Atos 2, 27, Pedro ele faz uma citação direta dos Salmos 16, verso 10. Se você ler o Salmo 16, 10, você vai ver que é o mesmo texto que está em Atos 2, 27, uma citação direta de Pedro. Vamos ler o texto? Atos 2, verso 27. Vamos ler Atos 2, 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Bom, o texto aqui é um texto simples. O salmista lá profetizou isso, que Deus não permitiria deixar a alma de Cristo na morte. A tradução aí, em algumas Bíblias, vem da palavra grega Hades, né, ou Sheol. Muito bem. Agora, o Flávio Martinez, ele usa a palavra Hades aí. E a palavra Hades, Flávio Martinez, Hades, você sabe o que é o Hades? Hades é uma figura central na mitologia grega. Hades é um deus ou um semideus, não sei, que governa o reino dos mortos na mitologia grega, porque os gregos, eles criam que havia um mundo depois da morte. Os gregos criam assim. Então, quando Roma comandou o mundo na Batalha de Pídina, tomou o governo do mundo dos gregos, e Roma começou a comandar o mundo, de 127 a.C. até 430 depois de Cristo, quando Roma, nessa batalha, tomou o governo dos gregos, ele implementou dentro de si algumas doutrinas gregas sobre a morte. E uma delas foi justamente isso que você está querendo que nós aceitemos, que é a doutrina de um mundo dos mortos. Então, quando você, Flávio Martinez, você afirma isso, você está trazendo para o seio da igreja cristã uma doutrina romana que era uma crença dos gregos. Então, veja que na concepção grega há vida após morte. Mas a Bíblia não diz isso. Na concepção judaico-cristã, de acordo com a palavra de Deus, isso não existe vida depois da morte, sem antes a ressurreição, antes da ressurreição, é claro, né? Não existe isso daí. Flávio Martinez, na tradução da Bíblia, na Septuaginta, Novo Testamento, Hades é frequentemente usado para traduzir a palavra hebraica Sheol, ou lugar dos mortos, que significa sepultura. Significa ali onde está a pessoa sepultada. Então, quando o texto bíblico diz assim, em Atos 2, 27, que porque não deixarás a minha alma na morte, aqui o texto está dizendo que não deixará a minha alma na sepultura, ou no estado de morte. Deus não ia permitir que o corpo de Jesus ficasse na sepultura, e de fato, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Deus não ia permitir que Jesus ficasse morto para sempre, de fato, Jesus ressuscitou. E não necessariamente o inferno como punição eterna, como os gregos talvez criam, e a igreja romana crê,
Quem implantou essa doutrina de inferno como punição eterna foi os romanos, até para amedrontar as pessoas, foi a igreja romana para amedrontar as pessoas, até para vender as suas indulgências e tantas coisas. Inclusive o Vaticano ele foi construído tudo com dinheiro de indulgências e outras coisas que a igreja romana amedrontava as pessoas. Por muitos séculos, as pessoas acreditavam que se morressem iam para o inferno ou para o purgatório, e algum líder romano precisava rezar por essa suposta alma que estivesse lá no purgatório, no inferno, para livrar essa alma penada lá do purgatório, para que ela fosse para o céu. Isso é uma doutrina católico-romana, e você está trazendo isso para dentro da igreja cristã, Flávio Martinez. Tenha santa paciência. Que é isso? E você ainda se diz um apologeta, amigo. E ainda vem criticar igrejas e falar que igreja adventista é seita. Mas olha o que você está pregando aí, rapaz. Isso sim é pregação de uma seita. Isso sim é heresia, meu amigo. Então, alma no Hades, como diz o texto de Atos 2:27, não deixarás a minha alma na morte. O texto da minha Bíblia já diz morte aqui, né? Alma quer dizer o quê? De acordo com Gênesis 2, verso 7, o ser humano foi criado da seguinte maneira. Deus formou o ser humano do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e diz o texto, e o homem passou a ser alma vivente. Ali não diz ter alma, ali diz ser alma. Então nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Alma vivente é a junção de fôlego de vida mais pó da terra. Então, quando o pó da terra ele se junta com o fôlego de vida, existe uma alma vivente. Alma é a pessoa, e a alma morre. De acordo com Ezequiel 18, verso 4, 18, verso 20, diz assim que a alma que pecar, esta morrerá. A alma morre. Por que a alma morre? Porque a alma é uma pessoa. Eu e vocês somos pessoas, somos almas. É comum, às vezes, um cantor ou um pregador falar assim, olha, eu fiz uma pregação, ou eu fiz um show lá num estádio e tinha lá 5.000 almas. Será que é 5.000 fantasmas? Não, 5.000 pessoas. Alma é pessoa. Então, quando diz assim, não deixarás, verso 27, não deixarás a minha alma na morte, ou seja, não deixará o corpo de Cristo na sepultura. E não deixou, ele foi tirado, ressuscitado ao terceiro dia. É tão fácil de entender, e o Flávio Martinez, com o seu malabarismo bíblico, complica tudo, distorce, pega um texto fora do contexto, arruma um pretexto para enganar a gente, para tentar enganar a gente. Aí não dá. Tenha santa paciência. Você que é um cristão que estuda a Bíblia, meu irmão, minha irmã, por favor, como que você vai acreditar num homem desse? E aí ele critica os que seguem o Luiz Hermínio. Ele fica bravo lá com algumas pessoas que assistiram o vídeo do Luiz Hermínio e assistem lá e fica bravo com eles. Rapaz, tem que ficar bravo com você que está disseminando heresias aí, Flávio Martinez. Desse ACP Vídeos aí. Vamos lá para Lucas 16 agora? Vamos lá, Lucas 16. Lucas capítulo 16, aí, meu amigo, agora vem o pior agora, né? Como eu disse, se não fosse trágico, seria até hilário. Mas é trágico, porque se as pessoas acreditam nisso, pode comprometer a salvação delas. Aí ele pega Lucas 16, que é a parábola do rico e do mendigo, e faz dessa parábola literal. Vamos ver aqui. Vamos lá? Lucas 16, a partir do verso 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, ou algumas traduções dizem assim, para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seio dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que este Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembra-se de que você recebeu os seus bens durante sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos aí.
E além de tudo, há um grande abismo entre nós e você, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os que estão lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro ir à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão aprender. Eles irão se arrepender, perdão. Eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse é o texto da parábola do rico e do mendigo. Muito bem. Para levar o texto, esse texto que nós lemos aqui, no sentido literal, como o Flávio Martinez está levando, nós temos que fazer algumas perguntas ao texto. E nós temos que ver como que vamos responder essas perguntas ao texto. Flávio Martinez, vamos lá? Quais são as perguntas que vamos fazer no texto? Se formos entender de maneira literal, se formos levar ao pé da letra. A primeira pergunta é a seguinte: o que o mendigo fez para ir para o seio de Abraão? Só por ser mendigo? O que ele fez? Aqui diz que o mendigo morreu e foi para o seio de Abraão. Mas o que ele fez para merecer para ir para o seio de Abraão? Só porque ele era mendigo? Epa! Se nós formos analisar a Bíblia friamente, nós vamos ver que mendigância, ela significa, ou pode significar, desfavor de Deus. Primeira pergunta é essa: o que ele fez para merecer o céu, esse mendigo? Segunda pergunta: o que o rico fez para ir para o inferno? É só porque é rico? Riqueza não é sinônimo de perdição ou de inferno. A Bíblia diz para nós não termos amor ao dinheiro, mas aqui não está dizendo que o rico tinha amor ao dinheiro, diz que o rico era rico. Assim como Jó foi um homem rico, o próprio Abraão foi um homem rico, nós tivemos Salomão foi um homem riquíssimo. Nós temos tantos e tantos personagens bíblicos que foram ricos e não perderam a salvação deles. Então é mais uma pergunta que você tem que responder nesse texto bíblico aqui, Flávio Martinez, se você for levar ao pé da letra isso daí. A terceira pergunta, essa daqui, olha só: qual é a distância entre o paraíso e o inferno que deu para o mendigo bater papo com Abraão? Conseguiu bater um papão ali, conseguiu conversar com o mendigo que estava deitado no seio de Abraão, e Abraão até responde para o rico: é juntos os dois? Como eu disse na introdução desse vídeo, você coloca o paraíso junto com o inferno, no mesmo lugar. Porque dá para um bater papo com o outro. Deve ser junto. Separado só por um abismo, é isso que você falou lá? Então esse abismo é estreito, né? Que se for um abismo muito largo, já não dá para ouvir. Então tem que ser um abismo bem estreito, que separa um do outro e um fica olhando para o outro lá. Agora eu pergunto para você, hein? Já imaginou uma mãe nesse paraíso que está olhando um filho lá no inferno? Meu Deus do céu! Esse paraíso para a mãe ia ser inferno também, hein? Já imaginou, Martinez? A mãe lá no paraíso, deitada no seio de Abraão, olhando o filho dela lá no inferno, gritando: mãe, socorro! Mãe, molha o dedo aí, traz água para mim. Como que essa mãe vai ficar no paraíso, Martinez? Você acha que ela vai ter sossego no paraíso? Você acha que o paraíso vai ser paraíso para ela? Responda aí. Mas vamos lá. Então, qual a distância? Outra pergunta aí, Martinez. Que tamanho tem o seio de Abraão para que todos os que morrem irem para esse seio? Que tamanho que é? Deve ser um seio gigantesco, sendo que Abraão, na melhor das hipóteses, nosso pai da fé, Abraão, deveria ter aí 1,80 m de altura. Na melhor das hipóteses. Que tamanho tem um seio de um homem de 1,80 m de altura, né? O seio é essa parte aqui, né? Que tamanho tem?
E aí todas as pessoas que morrem vai para o seio de Abraão, porque estamos levando literalmente, tá, Martinez? Do jeito que você pensa. Você leva isso daí literal, então eu estou levando literal também, ao pé da letra. Então que tamanho tem esse seio? E mais outra pergunta aqui, Martinez. E Abraão? Abraão, quando morreu, para que seio ele foi? Para o seu próprio seio? Abraão morre e vai para o seio dele. Abraão no seio de Abraão, é isso? Fazer essa pergunta para o texto, afinal de contas é literal, não é, Martinez? Outra pergunta, Martinez, vamos lá, responda. Uma gota d'água na ponta do dedo, foi o que o rico pediu para o mendigo trazer para ele. Você acha que aliviaria o tormento de uma pessoa pegando fogo? Pai Abraão, peça aí pro mendigo molhar o dedo, a ponta do dedo e refrescar a minha língua aqui que estou pegando fogo. Você acha que uma gota d'água na ponta do dedo já é o suficiente para refrescar alguém que está pegando fogo? Rapaz do céu, que coisa, o que dizer, gente? Olha, seria hilário, como eu disse, se não fosse trágico tudo isso, viu? Que tristeza que tá os nossos líderes aí, né? Os que se dizem líderes de igreja, apologetas, pastores. Como eles estão longe da Bíblia, meu Deus do céu, ensinando pessoas ainda, gravando vídeos em canal ensinando pessoas. Muito bem, o rico dessa parábola, o Martinez, vou explicar para você, hein? O rico dessa parábola, essa é uma parábola. A parábola é uma figura de linguagem que Jesus utilizava para explicar uma verdade para aquelas pessoas. Como aquelas pessoas ali, eles já tinham ouvido das doutrinas, das fábulas que os gregos criam e que foi introduzido dentro de Roma, eles já tinham ouvido isso daí, eles desconheciam essas doutrinas greco-romanas. Então Jesus se utiliza de algo da época deles para ensinar uma verdade. O que Jesus quer ensinar ali? Primeiro, o rico, ele representava nessa parábola os líderes religiosos judeus, os que eram abençoados materialmente, porém espiritualmente frios e indiferentes aos necessitados, eram representados pelos ricos dessa parábola. Lázaro, o mendigo desta parábola, representa os pecadores humildes, os pobres e desprezados, os que reconhecem sua necessidade diante de Deus. Jesus, ele mostra que no juízo final haverá uma inversão, onde aquele que se exaltou será humilhado e aquele que se humilhou será exaltado. Então Jesus, ele faz esta parábola e ele ilustra isso daí nessa parábola. Você entendeu, Flávio Martinez? Não dá para levar isso ao pé da letra, meu amigo. Se você levar isso ao pé da letra, você vai ter problemas com aquelas respostas, com aquelas perguntas, com respostas para aquelas perguntas. Vamos para outro texto agora, 1 Pedro 3, verso 19. Jesus, ele não pregou a espíritos mortos no intervalo entre sua morte e ressurreição. Mas vamos ver o texto aqui. 1 Pedro 3, verso 19 e verso 20. Vamos lá. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Está aí o texto. Flávio Martinez, ele se utiliza deste texto fora de um contexto para arrumar um pretexto para afirmar que Jesus, ele pregou a espíritos de mortos no intervalo entre sua morte e ressurreição, assim como pensa também o Luiz Hermínio. Então veja que o pensamento deles é tudo igual. O Flávio Martinez é igual ao Luiz Hermínio, é igual. A única coisa que o Flávio Martinez não concordou foi o que o Luiz Hermínio falou, acho que é Luiz Hermínio mesmo, né, o nome daquele pastor, acho que é isso, falou que Judas pode ter ido para o céu e se salvado. Isso foi a gota d'água para o Flávio Martinez, né? Quer dizer, todas as outras heresias pregadas, o Martinez concorda. Agora, falar que Judas foi para o céu, não, isso não, vamos refutar aqui, e a única diferença é isso, entendeu? Mas, gente, a verdade é que Jesus, ele não pregou a espírito de mortos no intervalo da sua morte e ressurreição.
O texto em questão, ele se refere à pregação de Cristo através do Espírito Santo por meio de Noé aos seres humanos vivos na época do dilúvio, chamados de espíritos em prisão, porque estavam presos na rebeldia do pecado. Pedro está usando um pretérito histórico, ou seja, Cristo não desceu ao Hades para pregar. Ele pregou no passado, na pessoa de Noé. E o mesmo Pedro explica isso um capítulo antes, um ou dois capítulos antes, veja, que está em 1 Pedro 1, verso 10 e 11. Diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois destes sofrimentos. Então veja que o Espírito de Cristo estava nos profetas. A Bíblia deixa bem claro aqui que os profetas, eles indagavam e eles pregavam com o Espírito de Cristo, indicados pelo Espírito de Cristo. E Noé, a Bíblia diz em 2 Pedro 2, verso 5, que Noé era o pregador da justiça. Noé era um profeta, um pregador da justiça que pregava pelo Espírito de Cristo. Então, o Cristo que pregou foi o Espírito Santo atuando em Noé enquanto a arca era construída. 2 Pedro 2,5 diz que Noé era pregador da justiça. Isso não envolve mortos. Então, quando o texto bíblico diz que Jesus pregou para os mortos presos, ali está dizendo que Jesus pregou para os antediluvianos. Até se você for ler o verso 20, fala dos antediluvianos. Eram as pessoas que receberam a mensagem por intermédio de Noé. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo estava em Noé e recebeu essa mensagem. Não envolve mortos nenhum. Agora, por que em prisão? Né? Por que diz os mortos em prisão? Simplesmente porque eles rejeitaram a graça. Eles rejeitaram a mensagem de Noé. Eles rejeitaram o arrependimento. É por causa disso. Então, quando uma pessoa rejeita a graça, rejeita o arrependimento, rejeita a mensagem pregada, ou seja, por Noé, ou seja, nos nossos dias, a mensagem bíblica. Mensagem bíblica, não essa mensagem que o Flávio Martinez está pregando. Mas quando uma pessoa rejeita a salvação mostrada pela Bíblia, é como se ela estivesse presa e guardada para a perdição, guardada para o juízo, que rejeitou a salvação. Não que Deus quis que ela se perdesse, mas ela escolheu se perder. Então, espíritos em prisão são pessoas que estavam ali naquela época e ouviram a pregação de Noé, os antediluvianos. Por que Pedro usou essa linguagem tão estranha? Pedro está conectando cristãos perseguidos do seu tempo com Noé, que também foi minoria fiel no mundo incrédulo. E assim como Cristo também conecta as pessoas que vivem neste mundo antes da volta de Jesus com os dias de Noé também. Jesus faz essa conexão lá em Mateus. Jesus fala assim, como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, assim também será o mundo, né, nos dias da vinda de Jesus. Então, Pedro também faz essa conexão. E Pedro fala, nos dias de Noé, Jesus pregou lá por meio de Noé. Ou seja, assim como Cristo pregou através de Noé, Cristo também pode pregar hoje através dos cristãos de hoje. É um paralelismo histórico e moral, não doutrinário sobre os estados dos mortos, não tem nada a ver. Apenas Pedro faz um paralelismo aí. Ok? Então veja, Jesus não desceu lá no lugar dos mortos e pregou. O texto está dizendo que, noutros tempos, pela boca de Noé, o Espírito de Cristo pregava ali aos espíritos em prisão, as pessoas que estavam presas ali, né?
Esses espíritos, aí a Bíblia entende também que a palavra espírito, ela pode se aplicar a pessoas. Tá? Eu vou citar exemplos para você aqui. Nós temos alguns textos bíblicos em que é usada a palavra espíritos para pessoas. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, verso 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, as pessoas dos profetas também estão sujeitas aos profetas. Os profetas também ouviam os profetas da antiguidade. Então, aqui usando como pessoas. Outro exemplo bíblico, vamos lá? Hebreus 12, verso 23. Diz assim o texto, Hebreus 12, verso 23. Cadê o 23? Está aqui, ó. A igreja dos primogênitos arroladas no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. E as pessoas aperfeiçoadas. A igreja, ela chegou até Deus, o juiz de todos. Tá? Então, ou seja, as ações dessas pessoas chegaram até Deus. Aqui, espíritos com a conotação de pessoas. Então, quando o texto, voltando lá para 1 Pedro 3, agora, verso 19, verso 20, diz assim que Cristo pregou aos espíritos em prisão, as pessoas que estavam presas no pecado, porque rejeitaram a graça, rejeitaram a pregação de Noé e não se arrependeram. Mas Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele pregou por Noé a essas pessoas. 2 Pedro 2,5 diz que Noé é o pregador da justiça e que os profetas pregavam pelo Espírito de Cristo. Ok? Então, essa explicação com base bíblica e não o que o Flávio Martinez falou aí que não tem nada a ver. Tá mais para algo grego, né? Hades, lá o deus Hades grego lá que cuida do mundo dos mortos, né? Tá mais para uma doutrina grega do que uma doutrina pura cristã que o Flávio Martinez está disseminando aí. Vamos para Apocalipse agora, capítulo 6, verso 9, verso 10. Afinal de contas, o Flávio Martinez diz que Jesus foi lá no bom do inferno, pegou as pessoas lá e levou lá para o céu e colocou debaixo do altar. O texto que ele usa para embasar essa imaginação fértil do Flávio Martinez é o texto de Apocalipse capítulo 6. Vamos ler o verso 9 e o verso 10. Leia comigo, Apocalipse 6, 9 e 10. Diz assim o texto: Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Clamavam com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, esse é o texto. Ele citou Apocalipse capítulo 6, verso 9 e verso 10, eu li também, para a gente ter uma ideia aí e refutar o que o Martinez quer dizer aí, tá bom? Muito bem. As almas debaixo do altar, que fala Apocalipse 6, 9, presta atenção, não são espíritos conscientes clamando no céu, não são. Por que eu digo que não são? Primeiro, trata-se de linguagem simbólica, representando o clamor da justiça dos cristãos martirizados. É uma linguagem simbólica que João se utiliza aí. Nós tivemos cristãos que foram martirizados. Houve 1260 anos em que a Igreja Romana perseguiu, matou cristãos. Tanto é que a Igreja Romana, há um tempo atrás, ela veio a público pedir perdão pelo tempo que eles perseguiam e matavam pessoas. Eles criaram instrumentos de tortura para torturar e matar pessoas. Muitos cristãos sinceros foram mortos por essa perseguição. Então, agora, no sentido simbólico, esses cristãos, eles estão clamando por justiça. E um exemplo que é linguagem simbólica, se você ler Gênesis 4, verso 10. Vamos ler Gênesis 4, 10? Deixa eu ler com você aqui para a gente esclarecer esse texto. Gênesis capítulo 4, verso 10. Diz assim o texto bíblico, Gênesis 4, 10. E o Senhor disse: O que foi que você fez? A voz do sangue de seu irmão clama da terra a mim. Quando Caim matou Abel, Deus foi atrás de Caim.
E Deus perguntou para Caim, o que você fez, Caim? A voz do sangue do seu irmão clama da terra para mim. Eu pergunto para você, sangue fala? Você já viu o sangue falando? Você que mata uma galinha aí, o sangue dela fala? O sangue de um boi fala? Ou até mesmo o sangue de um ser humano que derrama um sangue, se corta. Já viu o sangue falando? O sangue não fala. Mas a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava, porque é uma figura de linguagem. Aqui o autor do livro de Gênesis, como também o autor do livro de Apocalipse, ele se utiliza de uma figura de linguagem para dizer que Deus fará justiça por aquela pessoa. Deus fará justiça por Abel. E Deus fará justiça pelos mártires, pelas pessoas que foram mortas pelo amor do Evangelho, perseguidas e mortas pelo amor, pela pregação do Evangelho. Não tem almas debaixo de altar, Flávio Martinez. Aonde você tirou essa ideia que essas almas vieram lá da segunda parte do inferno e subiu para lá? Na Bíblia não diz isso, rapaz do céu, que coisa. Como que você me fala um negócio desse, Martinez? Isso é coisa de criança, rapaz. Que isso? Essa visão, ela pertence ao mundo simbólico do Apocalipse. Nada aqui indica que mortos estejam vivos, conscientes, falando. O símbolo aponta para o clamor por justiça, não para almas conversando no céu. Entenda uma coisa, Flávio Martinez e amigos que estão me assistindo, nós adventistas do sétimo dia, nós interpretamos Apocalipse capítulo 6, verso 9 e verso 10, de forma coerente com os textos de Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e verso 6, que diz que os mortos não sabem de nada. Só que o Flávio Martinez está sendo incoerente com os outros textos. Está fazendo a Bíblia se contradizer a si mesma. Essas pessoas que creem na imortalidade da alma, elas fazem a Bíblia se contradizer e a Bíblia não pode se contradizer. Vamos ler o texto de Eclesiastes 9, capítulo 5, verso 9, capítulo 5 e 6. Vamos ler? Diz assim o texto bíblico. Eclesiastes 9, verso 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. Ok, até aí tudo bem, nós sabemos que vamos morrer. Mas veja a continuação. Mas os mortos não sabem nada, não sabem coisa nenhuma, não têm eles nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles já está no esquecimento, o seu amor, o seu ódio, inveja, para eles já pereceram, já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Aí o escritor do livro de Eclesiastes nos orienta a comer, beber o pão com alegria de cada dia, né? Aí ele diz assim: porque na sepultura para onde você vai, ó, tudo, verso 10, tudo que vier às mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque para sepultura, para o Hades, sepultura, inferno quer dizer sepultura, tanto é que o credo católico antigo dizia que Jesus desceu aos infernos, agora que foi trocado para a mansão dos mortos. Mas a Bíblia, o credo católico antigo diz que Jesus havia descido aos infernos, ou seja, desceu à sepultura. A sepultura para onde você vai, para onde nós vamos quando morrermos. Olha só, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Aí vem o Flávio Martinez me dizendo que o inferno é dividido em dois, que num lugar tem alma conversando com quem está no paraíso, que é vizinho, é do lado, basta você pular um abismo, que já está do lado ali, e eles batendo papo ali. Tenha santa paciência, meu, para acreditar num negócio desse, rapaz. Aí é complicado, hein, Martinez? Aí você forçou a barra, hein, amigo? Aí você diz que adventista que é seita, né? Adventista é isso, adventista é aquilo. E gravou mais vídeos de adventista aí, pelo que eu pude notar aí. Não acompanho muito, mas às vezes aparece na minha linha de tempo lá. Mas olha o que você fala, meu amigo. Então, nós adventistas, nós apenas somos coerentes com a Bíblia. Então interpretamos Apocalipse 6, 9 e 10 com coerência com Eclesiastes 9, 5, 6 e com coerência com João 11, 11 ao 14, que Jesus trata a morte como um sono. E a pessoa que está dormindo não sabe de nada. Temos que ser coerentes. Então nós temos que entender que os mortos eles estão inconscientes. Quem prega uma consciência depois da morte é Satanás.
Satanás que prega uma consciência depois da morte. A Bíblia prega uma inconsciência. Quem prega imortalidade é Satanás, que pregou lá no Jardim do Éden, que se eles comessem do fruto seriam imortais, seriam iguais a Deus, certamente não morrerás, e Deus diz certamente morrerás, Satanás já pregou imortalidade, não, vocês não vão morrer, é o que vocês pregam aí. A mesma voz de Satanás no Jardim do Éden, ela é falada hoje, pela boca de muitos pastores, apologetas e coisa e tal aí. Meu Deus do céu, aí. Cuidado, muito cuidado com o que está sendo pregado aí, gente. Então, não é possível que João esteja ensinando almas vivas no céu, tá? Agora, por que debaixo do altar? Vamos explicar. Por que essas almas debaixo do altar? No santuário do Antigo Testamento, o sangue do sacrifício era derramado no pé do altar. Levítico capítulo 4, verso 7, verso 18 e verso 30. E o sangue simboliza a vida, de acordo com Levítico 17, verso 11. Então, portanto, as almas debaixo do altar é a vida ou o sangue dos mártires depositado perante Deus, clamando por justiça. É isso que quer dizer. O sangue dos mártires estão depositados diante de Deus, né? Deus está vendo isso daí, Deus viu que eles sofreram e Deus vai se vingar, assim como Deus disse para Caim: o sangue de seu irmão clama da terra para mim. Sangue não fala. E almas também não falam, porque as almas não existem, né? Estão inconscientes. Então a referência é clara. Deus diz que o sangue de Abel clamava da terra, assim como o sangue não fala. Então, é figura de linguagem, mostrando a injustiça cometida, que tanto Abel como os mártires sofreram injustiças, uma figura de linguagem que mostra o pedido por retribuição divina, que Deus faça justiça, e uma figura de linguagem pedindo que existe uma memória viva diante de Deus. Então Deus se lembra dessas pessoas, estão vivas a memória dessas pessoas diante de Deus, e Deus vai se vingar no momento certo pelas mortes deles, né? Então, as almas de Apocalipse não falam literalmente, mas representam a justa reivindicação dos mártires ao longo da história. Até quando, né, eles falam? Até quando? Então, o clamor do povo oprimido. Isso é muito típico, né? Ou até quando aí? Apelando por justiça, apelando por vindicação e apelando para que Deus se vingue dessas pessoas. E veja que o quinto selo, você faz parte do quinto selo. O quinto selo descreve o período da Idade Média, da perseguição aos papais e o clamor dos mártires. Eu já comentei isso. Agora vai uma notinha importante aqui, tá? Para você que está me assistindo e para o Flávio Martinez, uma notinha importante. Essas almas, né, entre aspas, que nós já entendemos aqui, que é uma figura de linguagem que João utiliza aí, ou seja, esses mártires que Deus vai vingar eles não receberam a sua recompensa ainda, porque o texto, o verso 11 de Apocalipse 6, agora o versículo 11, nós lemos o 9 e o 10. O 11 diz assim, que eles receberam vestes brancas, e as vestes brancas é símbolo de aceitação, mas que eles devem esperar até que se complete o número de seus irmãos, o número dos salvos, eles devem esperar ainda. Então nenhum deles recebeu agora a recompensa. E qual é a recompensa? É o céu. Então nenhum recebeu ainda, ninguém está no céu. Mas o Martinez fala que Jesus foi lá, na segunda parte do inferno, pegou eles e levou para o céu. Aí não dá, né? Então isto prova que a recompensa final ainda não havia sido dada, o que confirma o que nós pensamos, né? O versículo 11 só confirma o que nós adventistas entendemos e cremos desse texto. Que ninguém vai diretamente para o céu ao morrer, não existe isso, é uma doutrina católica, isso daí, romana católica, que alguns trouxeram para o seio cristão, e a recompensa ela ocorre no juízo final e na ressurreição. Não é agora e não é ninguém vai para o céu também. Então, se fosse almas com sede do céu, já estavam recebendo recompensa. Mas o texto ainda diz que elas aguardam até se completar os números aí, tá bom? Muito bem. Entenda que os mortos, eles não pensam de acordo com Eclesiastes, né? Os mortos não pensam, os mortos não são julgados antes da ressurreição e os mortos não podem se converter, tá? Então não existe pregação para mortos. Cuidado com isso daí.
Se você entende que existe pregação para mortos, é uma armadilha do diabo para você viver aqui de qualquer maneira, crendo que você vai lá para o lado bom do inferno, né? Que Martinez dividiu o inferno em dois, de um lado ruim, do outro bom, e lá alguém vai pregar para você lá naquele lugar e você vai para o céu debaixo do altar de Deus lá. Então, não existe isso. A chance que você e eu temos é agora. Nós só temos essa vida para nós aceitarmos Jesus e para nós entregarmos a Cristo. Depois da morte, para a pessoa que morre, está selado. Ou está selado para a vida eterna, ou está selado para a morte eterna. Não há uma segunda chance depois da morte, tá bom? Então, entenda isso. Aí, o Martinez vem chamar os adventistas de seita, hein, Martinez? Que moral que você tem, amigo, para chamar os adventistas de seita, quando você me prega umas heresias dessa daí, hein? Mas assim, não tô bravo com ninguém, é o meu jeito de falar, estou explicando aqui. Martinez não conheço pessoalmente, não estou julgando aqui o caráter dele, se ele é boa pessoa, se não é, se tem o caráter bom ou não. Agora, as doutrinas que ele ensina, meu amigo, tem que ter estômago para aguentar, hein? As doutrinas que esse camarada ensina aí, viu? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã que me assistiu até agora. Obrigado, deixa aqui seu comentário, deixa aqui o seu like, deixa seu joinha, compartilhe este vídeo, comente aqui neste vídeo de uma maneira respeitosa. Tudo bem, se você quiser fazer um comentário me refutando em algumas falas, fique à vontade, mas seja respeitoso aqui comigo, tá bom? E eu vou responder você também. Deus te abençoe, Deus te guarde, até o nosso próximo vídeo. Um abraço, Martinez, tchau, tchau.